dia. Nós escolhemos algumas frases do Novo Testamento. Nossa primeira frase está no Evangelho de Marcos e é a seguinte: depois, sobrevindo tribulações ou perseguições. Esta frase se encontra na parábola do semeador. E nos lembramos que grande parte dos ensinamentos de Jesus, eles ocorreram na cidade de Cafarnaum. E na cidade de Cafarnaum, Jesus tinha 3 locais onde ele constantemente reunia as pessoas. Uma delas era na sinagoga, na cidade de Cafarnaum. É até estranho a gente falar que Jesus falava na sinagoga. Mas Jesus tinha uma amizade muito grande com os dirigentes da sinagoga. Então, muitas vezes, aos sábados pela manhã, ele falava na sinagoga na cidade de Cafarnaum. Mas tinha um outro local que ele falava principalmente nas tardes. Era ao lado do lago de Genezaré. A margem, ela formava ali na cidade de Cafarnaum uma pequena baía. E Jesus, ele ia até esse local, ele subia no barco, o barco se afastava a alguns metros da margem, e as pessoas se colocavam à margem, e Jesus falava com essas pessoas ali, ao lado do lago. Quando o público era muito grande, Jesus saía de Cafarnaum para o sul, em direção à cidade de Magdala, e parava em um pequeno vale que existia, aliás, existe até hoje, próximo à cidade de Cafarnaum. É o Vale do Tábiga. E no Vale do Tábiga, Jesus deixou ensinamentos os mais extraordinários. Mas esta parábola, Jesus, ele pronunciou essa parábola à beira do lago. E essa parábola se tornou bastante importante, porque foi uma das parábolas que o próprio Jesus nos deu a explicação. Ele ensinou aos apóstolos o significado daquilo que ele estava contando em parábolas. Essa parábola, ela também tem o nome de os 4 tipos de solo. E vamos então recordar apenas a parte que nos interessa dessa frase. E a parábola diz que o semeador saiu a semear. E ele semeou, ou ocorreram que as sementes caíram em 4 tipos de solo. Esta parte aqui é exatamente o segundo tipo de solo. E ele diz assim: uma parte caiu sobre as pedras, e como tinha pouca terra, logo nasceram. Mas vindo o sol, se queimaram e secaram, porque não tinham raiz. Bem, os 4 tipos de solos, nós percebemos claramente que Jesus está falando de todos nós. Mas como as pessoas não entenderam exatamente a parábola, e mesmo os apóstolos também não entenderam a parábola, Jesus explicou o seu significado. E a respeito desse tipo de solo que Jesus tinha falado, ele disse: semeador é aquele que sai a semear a palavra de Deus. Os 4 tipos de solos somos todos nós. E as sementes que caíram sobre as pedras são as pessoas que ouvem os ensinamentos a respeito da justiça de Deus, são as pessoas que recebem com muito prazer essas palavras. Mas, quando surgem tribulações, quando surgem perseguições, quando surgem dificuldades, essas pessoas se escandalizam e abandonam todos esses ensinamentos. É claro que nós sabemos que as perseguições, hoje, pelo menos no Brasil, não ocorrem mais. Nós quase não temos perseguições religiosas. Mas, infelizmente, as perseguições religiosas, elas ocorrem praticamente em todo o mundo. Mas nós ficamos assim, imaginando, né? O que faz uma pessoa se afastar dos ensinamentos de Jesus? Por que determinadas pessoas vêm às casas religiosas? Não é só casa espírita, não. Outras casas religiosas também. E de repente,
as pessoas parece que gostaram muito, entenderam aqueles ensinamentos e elas se afastam. Isso é porque as pessoas encontram dificuldades na vida. Quando ela está de bem com a vida, quando tudo está correndo às mil maravilhas, ela frequenta a casa religiosa. Quando surgem as dificuldades, ela abandona a casa religiosa. Ela não percebe que se ela tiver o conhecimento a respeito da justiça divina, das leis de Deus, se ela souber alguma coisa a respeito do seu anjo guardião, as dificuldades serão vencidas com mais facilidade. Se ela não tiver esses conhecimentos, as dificuldades tornam-se muito difíceis de serem superadas. Nós precisamos compreender que estamos num mundo de dificuldades, um mundo de provas e expiações, que nós contamos com a ajuda dos amigos espirituais e que as dificuldades não são passé. As dificuldades logo são superadas e nós continuamos a nossa caminhada. Mas ainda no Evangelho de Marcos nós temos uma outra passagem. Eu gosto muito desta passagem. Jesus, olhando a multidão, ele diz: tenho compaixão das multidões. Nós também temos. Nós temos uma admiração muito grande pelas multidões. E quando nós olhamos as multidões, realmente nós temos compaixão. É claro que existem muitos tipos de multidões. Multidões que se reúnem apenas para o lazer, para se divertir, algumas outras políticas, algumas outras por um motivo esportivo, mas nós estamos falando exatamente das multidões que se reúnem por motivos religiosos. E quando Jesus ele diz esta frase, ele estava frente a uma multidão de 4.000 pessoas. Era a segunda multiplicação dos pães e peixes. Interessante que essa multiplicação de pães e peixes ela ocorreu duas vezes. A primeira vez, no Vale do Tábiga, presença do povo hebreu, que já tinha algum conhecimento a respeito das leis de Deus, eram pessoas que praticavam ou aceitavam o judaísmo, então não era muito difícil eles aceitarem os ensinamentos de Jesus. Era um povo que já estava preparado para ouvir aqueles ensinamentos. E essa primeira multiplicação de pães e peixe, ela está descrita nos 4 evangelhos. Os 4 falam da multiplicação dos pães e peixes, que ocorreu próximo à cidade de Cafarnaum, no Vale do Tábiga. Mas a segunda multiplicação, ela ocorreu em outro local, e não ocorreu junto ao povo hebreu. Jesus, certa feita, ele foi para o lado norte, ele saiu da região onde habitava o povo hebreu, ele adentrou as terras de povos gentios, e quando ele chegou nessa região, que era chamada de Decápolis, a multidão começou a acompanhar Jesus. Eram pessoas que acreditavam em vários deuses, eram pessoas que, pelo menos teoricamente, não estavam preparadas para receber aqueles ensinamentos. E essa multidão foi aumentando. E passou um dia, passou 2, já estava no 3º dia. E essa multidão não se afastava. Essa multidão acompanhava Jesus. E foi exatamente quando Jesus chegou no 3º dia, que ele olha para aquela multidão e diz: eu tenho compaixão das multidões. Ou seja, um sentimento de pesar pelo sofrimento que aquelas pessoas estavam passando. E Jesus então realiza a segunda multiplicação dos pães, que até hoje ninguém sabe exatamente o local onde ocorreu essa segunda multiplicação dos pães. Mas eu me lembro que pelo menos grandes multidões religiosas, eu me lembro sempre uma católica, é o Círio de Nazaré, na cidade de Belém, que é realmente uma multidão expressiva. E a segunda, que é entre os muçulmanos, a Caaba, na cidade de Meca, na Arábia Saudita. São duas multidões que realmente nos chamam a atenção.
A multidão da cidade de Belém, chamada de Círio de Nazaré, ela reúne no segundo mês, ou melhor, no segundo domingo do mês de outubro, aproximadamente 2 milhões ou mais de pessoas, acompanhando a procissão que se chama Círio de Nazaré. É uma procissão que sai da catedral e vai até a basílica. Um espaço que não chega a 4 mil metros. Ou seja, uma pessoa andando normalmente, ela, com menos de 1 hora, ela percorre aquele espaço. Mas essa procissão ela demora aproximadamente 6 horas. Então, as pessoas estão ali, muita gente, pessoas já de idade, pessoas com criança, um sol escaldante, e aquelas pessoas, muitas fazendo ou pagando promessa, fazendo penitência, e comparecem àquela procissão. E ainda tem a história da corda. A corda é que todo mundo queria levar a procissão, queria levar o andouro. Como não tem condição de todo mundo levar o andouro, botaram uma corda. Então a pessoa que colocasse a mão na corda, ela já estaria contribuindo para carregar a santa. Uma corda de 400 metros, dá para você colocar pelo menos 4 mil pessoas segurando a corda. Mas são 2 milhões de pessoas que comparecem àquela procissão. Então a gente já percebe que próximo à corda existe uma disputa muito grande, as pessoas querendo se aproximar e aquelas que estão na corda empurrando as pessoas. E a gente fica observando, falando, puxa, meu Deus do céu, que sofrimento essas pessoas não estão passando. E aquilo que nós estamos vendo é uma parte do sofrimento, é a parte final. As dificuldades que aquelas pessoas tiveram para chegar até a cidade de Belém, para participar daquela procissão. Mas o mais extraordinário talvez seja lá na Arábia Saudita, o Kaaba. O Kaaba simplesmente é um pequeno prédio. Kaaba quer dizer cubo. É um pequeno prédio quadrado, 15 metros de altura, e um grande pátio ao redor da Kaaba. E esse pátio, nas laterais, ele tem um muro de mais de 10 metros de altura. Então você entrou, você tem que dar a volta para sair e voltar pelo mesmo lugar, não tem outra saída. Do lado desse prédio, que é um prédio coberto com pano preto e dourado, tem uma pedra escura, que dizem que essa pedra ela foi trazida por Abraão. Aliás, dizem também que a Kaaba foi construída por Abraão. Bem, tudo bem, vamos discutir essa história, né? Mas a Kaaba está lá e o muçulmano, ele pelo menos uma vez na vida, ele deve visitar a Arábia Saudita, visitar a cidade de Meca e dar 7 voltas ao redor da Kaaba. 7 voltas. São milhões de criaturas. Em dias normais, são dezenas de milhares. Como o espaço é muito grande, não tem problema nenhum. Em fins de semana, já são centenas de milhares. Também não tem muito problema. Mas em determinados feriados, são milhões de pessoas. E o espaço não comporta. Então é um aglomerado de pessoas, e elas têm que se vestir de branco, e elas dão 7 voltas ao redor da Kaaba. Algumas vezes ocorrem problemas os mais sérios possíveis, com muita gente perdendo a vida. Não muito distante da Kaaba, tem um local que eles dizem é onde habita o demônio. E as pessoas vão nesse local para jogar pedra. Nesse local, como se estivessem jogando pedra no demônio. O ano passado morreram 715 pessoas jogando pedra nesse muro onde se encontrava, ou onde dizem, se encontra o demônio. A gente vê tudo isso e a gente percebe que aquelas pessoas estão ali porque fizeram promessa, estão pagando uma penitência, com muita dificuldade. Mas elas estão felizes, é uma demonstração de fé que nos leva a ter admiração por essas pessoas. Elas acreditam que estão agradando a Deus, que aquela penitência é agradável a Deus.
tudo aquilo que ela está realizando, Deus está gostando. E nós então fazemos a seguinte pergunta: será que Deus realmente está gostando da penitência que as pessoas fazem? Será que Deus está gostando daquele procedimento dessas pessoas? Então nós sabemos que isso não agrada a Deus, não. O que agrada a Deus é nós procurarmos nos melhorar na parte moral. É o nosso esforço em modificarmos os erros que ainda cometemos. Isso sim agrada a Deus. As penitências não agradam a Deus. Mas, bem, vou contar uma historinha para vocês que o pessoal parece que está meio triste, né? Então vamos. A historinha do Chico. O Chico, quando começou a escrever seus livros, sabe que ele não gostava muito de escrever livro, não? Ele não gostava muito, os primeiros livros começaram a sair e o Chico começou a receber carta. Eram pessoas de todo o Brasil, parabéns, está muito bem, gostei muito. E o Chico recebia aquelas cartas e ficava, meu Deus do céu, mas não está certo isso. Para onde eu vou, as pessoas me procuram, são elogios, louvores e mais louvores, mas isso está tudo errado. Não fui eu que escrevi o livro. Quem escreveu o livro foram os espíritos. E o Chico andava meio atrapalhado por tanto elogio. Ele não sabia como ele deveria se portar perante aqueles elogios todos. Então chegou certo dia que ele estava em sua casa e ele tinha acabado de receber algumas cartas e ele pegou aquelas cartas, ficou pensando e falou, mas eu sou um ladrão. Eu estou roubando elogios que não são para mim. Não fui eu que escrevi coisa nenhuma. Esses elogios não me pertencem. Esses elogios é o trabalho dos espíritos. Eu preciso acabar com isso. Eu vou deixar de fazer essa psicografia. Eu não vou mais escrever livro nenhum. Eu não suporto. Olha, quantas cartas chegando. E ele, eu não vou fazer mais e pronto. E quando ele terminou de receber, de falar que eu não vou fazer mais, aí apareceu um espírito para ele, era o Neio Lúcio. E o Neio Lúcio chegou para ele e falou, o que é isso, Chico? Isso não é razão para você ficar com tanta mágoa, para você ficar assim. Não, você tem uma parte muito grande nesses livros, é você que faz a psicografia, você perde noites de sono, você perde muito tempo que você poderia estar se distraindo, fazendo alguma outra coisa. Você não está usurpando elogio de ninguém. Mas o Chico não queria saber, não. Falou, não, isso aí não é nada meu, eu vou largar, eu não vou mais fazer. Aí o Neio Lúcio falou, eu vou te contar uma historinha, Chico. Falei, tá bom, então conta a história. Aí o Neio Lúcio contou a história para ele. Que tinha um município, e esse município tinha 2 distritos, separados por uma distância muito pequena. O primeiro distrito era um distrito muito pobre, faltava de tudo. Faltava remédio, faltava alimentos, faltava roupa, faltava sapato. Quer dizer, uma pobreza danada. Mas aquele pessoal ia vivendo. No outro lado, tinha o outro distrito, completamente diferente, um distrito rico, onde sobrava de tudo. Sobrava alimento, sobrava calçados, sobrava de tudo. Só que não existia alguém que pudesse levar o que tinha em um distrito para o outro. Não tinha ninguém. Aí de repente apareceu um burrinho. E as pessoas começaram a tratar aquele burrinho e viram que o burrinho era muito dócil. Era um burrinho muito humilde. Então eles botaram aquele já chama aqui, jacá. Botaram 2 jacá, um de cada lado no burrinho, encheram de material, encheram de roupa, de remédio, tudo, e botaram o burrinho em direção ao outro distrito. O burrinho foi. Chegou lá, o pessoal recebeu aquele material, esvaziou o jacá, e botaram o burrinho de volta, e o burrinho veio de volta. No outro dia fizeram igual. E o burrinho fazia isso todo dia. E o pessoal então começou.
o distrito rico começou a ajudar o distrito pobre. E quando o Ney Lúcio ainda estava falando, o Chico falou, já entendi o que você está querendo dizer. Já entendi. O distrito rico é o mundo dos espíritos. O distrito pobre é o nosso mundo material. E o Chico falou, realmente é isso. E o burrinho sou eu. Aí, tá bom. Então vamos fazer o seguinte, tá bem. Como burrinho, eu vou aceitar. Já que eu sou burrinho, eu vou aceitar. Não vou reclamar mais. Então. E o Chico continuou a receber a psicografia. Paulo, na sua carta aos Efésios, nós encontramos uma frase de Paulo, que essa frase, ela serviu para que muita gente acusasse Paulo dele aprovar a escravidão. Olha que coisa interessante. Diz que Paulo aprovava, Paulo incentivava a escravidão. Eu vou ler a frase para vocês. E Paulo escreve o seguinte: não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos do Cristo, fazendo do coração a vontade de Deus. Ele está falando para os escravos. Eu não vejo nada, ele não está incentivando nada não. Mas algumas pessoas dizem que ele estava incentivando. Talvez a maneira como ele escreveu, não servindo os homens, servindo como servo, talvez se ele colocasse, não trabalhar para agradar os homens, mas trabalhar para agradar o Cristo, fazendo do coração a vontade de Deus, talvez ficasse mais compreensível. O que nós sabemos é que naquela época existiam muitos escravos, e diferente dos escravos aqui do Brasil. Não era o mesmo tipo de escravo. Os costumes da época exigiam que se tivesse muitos escravos. As pessoas nasciam escravos, quando o pai e mãe eram escravos. Às vezes as pessoas cometiam um crime e a justiça definia que aquela pessoa ia pagar o seu crime na condição de escravo. Então faziam da pessoa um escravo. Algumas vezes elas eram raptadas em suas terras por outros conquistadores. Muitas vezes, durante as guerras, aquele que perdesse uma guerra, ele era feito escravo. Então, o vencedor levava muita gente na condição de escravo. Então, tinha muito escravo. Aquela região era uma região que todas as famílias que tinham alguns bens materiais possuíam escravos. Mas acontece que essas famílias, quando o cristianismo começou a crescer naquela região, as igrejas cristãs começaram a ser frequentadas por essas pessoas, muitas famílias que tinham escravos passaram a frequentar essas igrejas. Então começou a ver, puxa, não, peraí, você frequenta a igreja, mas você tem escravo. Lá na sua casa, essas pessoas são seus escravos, são seus servos. Aqui na igreja, todos são iguais, escravo e patrão. Então é exatamente por isso que Paulo fala que os escravos trabalhavam para as pessoas aqui do nosso mundo material, mas que elas deviam trabalhar por Cristo, que elas estavam naquela situação enquanto aguardavam um mundo espiritual, ou seja, no mundo espiritual ninguém seria escravo, no mundo espiritual todos seriam iguais, mas enquanto aqui no nosso mundo material existe sim essa divisão. Mas no Evangelho de Lucas nós encontramos também uma passagem interessante. Lucas nos conta uma passagem a respeito de João Batista. E nós sabemos que João Batista ele ficava ali às margens do Rio Jordão, ele preparava o caminho do Cristo e ele pregava principalmente o arrependimento. A tônica de tudo aquilo que João Batista falava dizia respeito ao arrependimento. Ele dizia que as pessoas deveriam se arrepender para se preparar para a chegada do Messias. Então, entre os vários grupos de pessoas que procuravam João Batista, os publicanos. Os publicanos também procuravam João Batista. Mas o que eram os publicanos? Os publicanos eram os coletores de imposto. Não de imposto para o rei hebreu, mas coletores de imposto para os romanos.
O romano ele tinha uma maneira de cobrar imposto interessante. Em todos os lugares por onde eles passavam, eles cobravam imposto. Eles definiam o imposto que as pessoas iam pagar. Só que os romanos não faziam essa cobrança de imposto. Eles deixavam que pessoas da região fizessem essa cobrança. Como é que eles faziam isso? Eles faziam um leilão. E aquele que oferecesse mais ia ser o coletor de imposto. Os romanos simplesmente davam suporte para que essa pessoa pudesse fazer essa cobrança. Então essa pessoa, esse coletor de imposto, ou esse publicano, era um hebreu que cobrava o imposto do seu próprio povo e ganhava uma porcentagem. Ou seja, se ele cobrasse muito, ele ia ter lucro. Se ele cobrasse pouco, ele ia ter prejuízo, porque os romanos tomavam aquilo que ele tinha. Olha que situação difícil que eles se colocaram. Então o publicano era uma pessoa detestada pelo povo. Ninguém queria saber do publicano. E os publicanos, dependendo do tamanho da cidade, eram muitos. Não era só uma pessoa. Era aquela pessoa dono da cobrança, mas ele tinha vários funcionários. Todos eles eram publicanos. E tinha uma coisa interessante. Todos eles eram odiados. E todos eles cobravam mais do que o previsto. Cobravam mais do que o previsto. E aquilo que sobrava ia para o bolso. Era comum o publicano cobrar mais e guardar a sobra para ele. Então os publicanos, de um modo geral, eram pessoas que iam ficando ricas. E essas pessoas vêm até João Batista. Todo mundo detestava o publicano. E ele estava aquele grupo de publicano ali falando com João Batista. E João Batista diz àqueles publicanos que Deus também iria perdoar os publicanos, desde que eles se arrependessem. Eles deveriam se arrepender de tudo aquilo que eles faziam e modificar suas atitudes. E os publicanos não entenderam, mas modificar a atitude como? Então, João Batista diz, não adianta você só se arrepender, você tem que, a partir de agora, não cobrar mais do que está previsto. Você só tem que cobrar o que está previsto. Não pedir mais do que aquilo que está ordenado. É essa a recomendação que ele passava aos publicanos, que eles trabalhassem honestamente. Nós percebemos que essa situação, olha, já se passaram 2000 anos e parece que não mudou muito não, né? Então pessoas continuam fazendo a mesma coisa, cobrando mais do que devem e embolsando a sobra. Bem, mas nós sabemos também que algumas vezes, algumas pessoas, e mesmo determinadas casas religiosas, elas querem fazer mais do que o previsto. Então eu me lembro de um fato bastante interessante. Uma cidadezinha, não muito pequena, no interior do estado de São Paulo, onde eu morei um determinado tempo, e a casa espírita ela foi crescendo. Ela foi crescendo. E ela tinha centenas de frequentadores. E as pessoas queriam fazer alguma coisa. A casa espírita era muito grande, o terreno da casa também era muito grande, tinha áreas cobertas, tinha outras construções, a casa mantinha uma creche, que começou com 20, depois com 30, depois com 40, depois já estava com 70 crianças. Mantinha essa creche. A casa tinha boas condições financeiras. É até interessante a gente falar isso, né? Casa espírita com boas condições financeiras. Mas era o que acontecia. A casa espírita, ela começou quando começou a cidade. E quando começou a casa espírita, começou também a Igreja Católica. Então era comum aquelas pessoas, quando faziam um loteamento, dar um terreno para a Igreja Católica. E dava um terreno também para a Casa Espírita. Então a Casa Espírita tinha um monte de terreno espalhado pela cidade. É claro que o loteador, ele doava aqueles terrenos que ficavam no buraco, né, os mais ruinzinhos. Mas sempre valia alguma coisa. E tinha muita gente que, quando fazia a colheita, também doava. Então tinha arroz, tinha feijão, tinha milho, tinha muita coisa lá, né? Sempre a casa tinha muito material, ela tinha bens materiais.
Mas como a casa cresceu, algumas pessoas queriam fazer alguma coisa. Então nós já começamos a se preparar para fazer outra creche. Nós já temos uma creche, mas nós vamos fazer mais uma. E olha, já estava tudo arrumadinho, tudo preparado para começar uma outra creche. Aí, um senhor que constantemente ele visitava o Chico, eu falei, nós vamos fazer o seguinte, deixa eu ir falar com o Chico primeiro. Vamos ver o que o Chico fala. Aí ele foi. Chegou lá, na sexta-feira, falou para o Chico, não vou te dar a resposta agora não, amanhã você vem na minha casa para nós conversar. E ele foi no outro dia. Chico recebeu esse senhor e o Chico conhecia bem aquela casa espírita. Falou, olha, a sua casa espírita lá em Votuporanga, ela não tem como finalidade manter uma creche. Não. O que está previsto para vocês não é manter uma creche. O que está previsto para a Casa Espírita de Votuporanga é levar o Evangelho para todos os lados. Vocês têm que difundir a doutrina espírita, vocês têm que levar o Evangelho para outras regiões. Vocês se lembram que vocês já construíram outras casas espíritas e de repente vocês estacionaram. Você pega as pessoas que não têm atividade, que querem fazer alguma coisa, e vão construir outra casa espírita lá nos bairros distantes, onde vocês têm um terreno. E foi exatamente o que o pessoal fez. Desistiram da ideia de fazer creche e passaram a levar os ensinamentos da doutrina espírita, construindo outras casas espíritas. Então, muitas vezes acontece isso, a casa tem uma finalidade e ela quer mudar a finalidade da casa. Já é diferente a finalidade da casa do Centro Espírita Meimei, né? Que vocês conhecem muito bem. Bem, seja o vosso falar sim, sim, não, não. Está no Evangelho de Mateus. Ou seja, as pessoas fazem promessas, as pessoas fazem votos, as pessoas fazem juramentos. Assim, no começo de ano é uma época boa para as pessoas fazerem isso, né? Faz um monte de promessa. Vocês fizeram? Fizeram? E sabe o que acontece? As pessoas não cumprem. As pessoas vão bem até janeiro, fevereiro, março, quando chega abril. Na época de Jesus também era assim. As pessoas faziam promessas e faziam aquele monte de juramento e depois não cumpriam. Só que a religião judaica, ela dizia que esse procedimento não era legal, ela não aprovava. Inclusive, ela proibia que as pessoas fizessem juramentos, que as pessoas fizessem promessas. Exatamente por isso que Jesus fala, olha, que seja o seu falar sim, sim, não, não. Ou seja, você não tem que fazer promessa nenhuma, você não tem que fazer juramento. Mas nós sabemos também que a igreja mosaica, quando viu que as pessoas não gostavam muito, elas continuavam fazendo juramento, eles fizeram assim, olha, o juramento só vale se for feito em nome de Deus. Se não for feito em nome de Deus, ele não tem validade nenhuma. Ou seja, se ele não tem validade, ele não vai ser cumprido. Mas Jesus, ele continuava exatamente dizendo que as pessoas deveriam cumprir com a sua palavra. A palavra dada deveria ser cumprida. Apenas a palavra das pessoas é o suficiente. Então, seja o vosso falar, sim, sim, não, não. No Evangelho de Mateus, nós encontramos uma frase de Judas. Judas, nós sabemos, ele... Bem, depois que passou toda aquela situação, Jesus estava preso, Judas volta novamente até os sacerdotes, a quem ele tinha vendido aquela traição, e ele diz aos sacerdotes, olha, eu pequei, eu traí uma pessoa inocente. E os sacerdotes disseram para ele, isso não nos importa, isso é problema seu, isso é contigo. E aí nós voltamos novamente a Judas. Nós conhecemos a história de Judas, né? E talvez a gente até já tenha criticado o procedimento de Judas. Mas nós precisamos nos lembrar um pouquinho
da história. Antes de Jesus, toda aquela região esperava a chegada do Messias. Todo mundo. Os profetas que passaram por aquela região, eles diziam que o Messias iria nascer naquela região. Todos esperavam a chegada do enviado de Deus. Mas esse enviado de Deus, ele recebia denominações as mais diferentes, como o libertador, o Senhor dos exércitos. Olha, o que você vai entender como Senhor dos exércitos? Alguém que possa vir, alguém que tivesse a mesma força de Davi e que expulsasse os estrangeiros da região. Na época que Jesus veio, o povo hebreu estava na condição de escravo do povo romano. Então era bastante comum que as pessoas pensassem em um libertador que pudesse conduzir os exércitos do povo hebreu contra o povo romano. Judas fazia parte das pessoas que acreditavam exatamente nesse Senhor dos exércitos. E ele já tinha